A graça e a paz, querido irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho e aprender um pouquinho com a vida de Davi. Davi, que é conhecido aí como um homem segundo o coração de Deus. Peço para você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel 27, versículo 1. Aqui diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: no fim, serei morto algum dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Assim Saul desesperará de me perseguir, mas por todos os termos de Israel escaparei da sua mão. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este momento em que podemos ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações e renove em nós a fé, a esperança e a coragem de permanecer firmes, mesmo nas perseguições e nas pressões da vida. Que esta mensagem desperte em nós o desejo de continuar confiando em Ti e lutando pelos Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não quer dizer que ele foi perfeito. Não. Davi era humano, igual eu e você. Tinha emoções, medos e momentos de fraqueza. E durante 13 longos anos, ele foi perseguido por Saul, mesmo depois de ter sido ungido rei por Samuel. Cansado, Davi comete um erro. Ele decide se refugiar entre os filisteus, inimigos do povo de Deus. Mas veja algo poderoso. Mesmo quando Davi duvida, Deus não desiste dele. Assim também acontece conosco. Quando o medo e a pressão nos fazem pensar em desistir, Deus continua acreditando em nós. E hoje o Espírito Santo quer te lembrar: não desista, permaneça na posição onde eu te coloquei. O milagre está prestes a acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, quando a pressão vem, não fuja da posição que você se encontra. Aqui em 1 Samuel 27, 1, Davi estava cansado de lutar. O homem que matou Golias, que venceu tantas batalhas, agora sente medo e pensa: um dia Saul vai me matar, então é melhor eu fugir. E quantas vezes nós também pensamos assim? A pressão vem, as lutas aumentam e o medo tenta falar mais alto do que a nossa fé. Mas Deus nunca nos manda fugir. Ele nos chama a permanecer firmes. É justamente nas batalhas que Deus mostra o seu poder. Se Davi tivesse confiado, com certeza ele veria o livramento. Mas por um momento, ele deixou o medo decidir. Talvez hoje você esteja pensando em desistir de algo que Deus te mandou fazer. Mas o Senhor diz para você: permaneça. É na posição onde te coloquei que o milagre vai acontecer. Amém? Aqui em 1 Samuel 30, do 1 ao 6, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglague, já os amalequitas tinham invadido o Neguebe e a Ziglague, e feriu a Ziglague e a queimou a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nele, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que esta estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi
e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém. Então, olha só, Davi viu tudo se perder, viu a sua cidade destruída, as suas esposas levadas e seu próprio exército querendo matá-lo. Ele chorou, e não há problema em chorar, mas o que fez a diferença foi que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele não esperou que alguém o levantasse, ele decidiu se reanimar no Senhor. A vitória começa dentro de nós antes de se manifestar fora. A vitória então começa dentro de nós antes de se manifestar fora. Então, meu irmão, minha irmã, você pode estar cansado, desanimado, sentindo-se sem força, mas o mesmo Deus que levantou Davi quer te levantar hoje. A vitória não começa fora, mas ela começa dentro de você. Quando você decide confiar e se levantar pela fé, o diabo perde o poder sobre a sua vida. Quando nós buscamos a direção de Deus, o recomeço acontece. Em 1 Samuel 30, no versículo 7 e 8, diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Então responde o Senhor: Persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. Então, depois de se fortalecer no Senhor, Davi busca a direção e Deus fala com ele. Deus disse: persegue, porque de certo alcançarás e de tudo libertarás. A resposta de Deus é clara: não acabou, vai, luta, porque você vai recuperar tudo que perdeu. E o que acontece? 3 dias depois, Saul morre. E 13 anos depois, Davi é levantado como rei. Então talvez você esteja muito perto da sua vitória. Talvez há apenas 3 dias do milagre que Deus prometeu. Então não desista agora. Busque ao Senhor e confie nele. E siga na direção que ele te mostrar, porque a tua vitória está chegando. Amém? Então, irmãos, Davi nos ensina algo muito precioso. Mesmo quando falhamos, Deus continua vendo valor em nós. Mesmo quando nós duvidamos, Deus, ele continua acreditando. A vitória não vem quando tudo está fácil, mas a vitória vem quando decidimos lutar, quando nos fortalecemos no Senhor e quando confiamos na sua palavra. Hoje o Espírito Santo te chama a se levantar, a se animar e continuar lutando, porque Deus tem um propósito grande para a tua vida. E a tua guerra vai se transformar em testemunho. Amém? E Deus está dizendo hoje: filho, filha, não desista. Permaneça na posição onde te coloquei. Eu ainda tenho planos para você. Talvez você esteja cansado, talvez tenha chorado até não poder mais. Mas o mesmo Deus que restaurou Davi quer te restaurar hoje. Então levante-se pela fé e diga: Senhor, eu me fortalecerei em ti e verei o teu milagre acontecer. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, que hoje nos lembrou que, mesmo nas fraquezas, o Senhor continua nos amando. Assim como Davi se fortaleceu em ti,
nós também queremos nos fortalecer no Senhor. Dá-nos coragem para não fugir, fé para permanecer firmes e graça para continuar lutando. Renova agora as forças do cansado, levanta o abatido e traz de volta a esperança daquele que pensava em desistir. Que o teu Espírito Santo reanime o nosso interior e que a vitória que começou dentro de nós se manifeste em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.